Uma jovem enfermeira deu banho em um milionário em coma. Mas quando ele acordou de repente, algo inacreditável aconteceu. As luzes fluorescentes do Hospital Westridge Private zumbiam baixinho. Anna Manuel caminhava pelos corredores brancos impecáveis. Ela trabalhava ali há quase 2 anos, mas hoje algo parecia diferente. Quando recebeu a convocação inesperada para o consultório do Dr. Harris, chefe de neurologia, sentiu um aperto no peito. Tinha feito algo errado? Seria transferida? Respirou fundo antes de bater na porta de madeira escura. Entre. Lá dentro, o Dr. Harris estava parado perto da janela, as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o horizonte da cidade com seu olhar penetrante de sempre. O consultório cheirava a antisséptico e couro caro, e o clima parecia mais pesado do que o normal. Ana, ele disse, virando-se lentamente para ela. Sua voz era calma, mas séria. Temos um paciente que precisa de cuidados especiais, mas esse trabalho não é para qualquer um. As sobrancelhas de Ana se franziram. Não é para qualquer um? Que tipo de paciente? Perguntou com cautela. O Dr. Harris a observou por um instante antes de apontar para um grosso prontuário sobre a mesa. Grant Carter, disse ele. A respiração de Ana travou. Grant Carter? Mesmo que o nome não tivesse lhe ocorrido de imediato, a capa do arquivo dizia tudo. Um recorte de jornal em preto e branco mostrava um terrível acidente de carro de 1 ano atrás. O bilionário mais jovem da cidade sofreu um acidente devastador. Seu carro esportivo caiu de uma ponte no meio da noite, deixando-o em coma desde então. Seu nome estampou incontáveis manchetes. Grant Carter, o CEO implacável e intocável da Carter Enterprises, o homem que construiu um império aos 32 anos, agora, não passava de um fantasma preso em seu próprio corpo. Sua família raramente o visitava. O Dr. Harris continuou. A maioria da equipe médica apenas faz suas rondas por obrigação, mas Grant Carter precisa de alguém dedicado, alguém que realmente se importe. Ana mordeu o lábio, podia sentir a hesitação em sua própria voz. E você acha que essa pessoa sou eu? O Dr. Harris assentiu. Acho que sim. Ana respirou fundo. Era uma responsabilidade enorme cuidar de um homem que talvez nunca acordasse. Um homem cuja riqueza e poder já haviam mudado a vida de milhares. Mas, no fundo, ela já sabia sua resposta antes mesmo de falar. Eu aceito. Os lábios do Dr. Harry se apertaram em uma linha fina, mas seus olhos demonstravam aprovação. Ótimo. Seu turno começa hoje à noite. A suíte privada no último andar do hospital parecia assustadoramente silenciosa quando Ana entrou. Ao contrário dos outros quartos frios e impessoais, este era luxuoso. O espaço era amplo, com lustres escuros e móveis de carvalho maciço. No centro de tudo, Grant Carter. O coração de Ana acelerou ao vê-lo, apesar dos tubos e das máquinas que o mantinham vivo. Ele era lindo, queixo forte, cílios escuros contrastando com a pele pálida, ombros largos visíveis sob o tecido fino do avental hospitalar. Se não fosse pela imobilidade, ele poderia facilmente parecer apenas um homem dormindo, mas isso não era um sono comum, era um silêncio sem fim. Ana engoliu em seco e se aproximou. Ajustou o soro intravenoso antes de pegar o pano morno que havia preparado para ele. Hesitou por um instante e, então, pressionou suavemente o pano contra sua pele. No mesmo momento, um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação estranha, impossível de explicar, como se ele pudesse senti-la ali, como se, em algum lugar dentro de sua inconsciência, ele soubesse. O monitor cardíaco bipava suavemente, firme e rítmico, preenchendo o silêncio do quarto. Ana afastou a sensação estranha e continuou seu trabalho, limpando cuidadosamente seus braços, seu peito, garantindo que seu corpo permanecesse limpo e bem cuidado. Acho que você não tem muita escolha, né? Murmurou, tentando ignorar o aperto no peito. Nada a dizer sobre isso, hein? Murmurou quase para si mesma. Silêncio. Vou interpretar isso como um não. Um pequeno sorriso escapou de seus lábios, apesar de si mesma. Os dias viraram rotina. Todas as manhãs e noites, Ana dava banho nele, trocava seus lençóis, monitorava seus sinais vitais. Mas, com o tempo, não era só sobre cuidados médicos. Sem perceber, começou a conversar com ele, contava sobre seu dia, sobre o que acontecia lá fora. Você deveria ver a comida da cafeteria. Grant, é um desastre, até para um bilionário. Duvido que você sobreviveria.
Silêncio. Eu nem sei por que estou falando com você. Talvez eu só goste do som da minha própria voz. Silêncio. Silêncio. Ou talvez ele estivesse realmente ouvindo. O monitor cardíaco apitava suavemente, num ritmo constante, como se estivesse respondendo. E talvez, só talvez, estivesse mesmo. Ana cantarolava baixinho enquanto mergulhava uma toalha limpa na água morna. O silêncio frio do quarto parecia menos pesado. A suíte particular de Grant no hospital já fazia parte da rotina de Ana. Com o passar das semanas, ela se acostumou ao som constante do monitor cardíaco, ao zumbido baixo do soro gotejando. Era apenas o fundo sonoro do seu dia. Agora, inclinada sobre a cama, ela limpava cuidadosamente o rosto dele. Seus dedos eram suaves, mas firmes. Sabe, disse, em um tom leve, li em algum lugar que pessoas em coma ainda podem ouvir o que acontece ao redor. Então, tecnicamente, você é o pior ouvinte que já conheci. Nenhuma resposta, é claro. Ela suspirou, balançando a cabeça. Tudo bem, já me acostumei a falar sozinha. Com delicadeza, moveu-se para limpar a linha do maxilar dele quando, de repente, percebeu um leve movimento. Sua respiração travou. Teria imaginado? Ela congelou, olhando para sua própria mão. Nada. Seus dedos continuavam imóveis contra a pele dele. Ana soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Ótimo. Agora estou alucinando. Talvez eu seja a única que precisa de uma cama de hospital. Mas a sensação estranha permaneceu. Nos dias seguintes, aconteceu de novo. Na segunda vez, ela estava ajustando o travesseiro dele. Não estava olhando quando sentiu uma leve pressão contra seu pulso. Sua cabeça se virou rapidamente para baixo. A mão de Grant tinha se movido, apenas alguns milímetros, mas o suficiente para fazer seu estômago revirar. Grant, sussurrou, sem nem perceber que havia dito seu nome. Silêncio. O mesmo som rítmico do monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Ana pousou a mão sobre a dele, sentiu o calor da pele, a quietude, mas e aquele movimento? Nada. Estaria imaginando coisas, ou algo realmente estava mudando? Ela não conseguia ignorar aquela sensação, então, decidiu contar ao Dr. Harris. Ele se mexeu. O médico arqueou uma sobrancelha, cético. Tem certeza? Ana hesitou. Acho que sim. No começo, eu também duvidei, mas... No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas continua acontecendo. Os dedos dele se contraem, a mão se move um pouco, é sutil, mas está lá. O Dr. Harry se recostou na cadeira, pensativo. Vamos fazer alguns testes, disse, por fim, mas não crie muitas expectativas. Ana, pode ser apenas reflexo muscular. Ela sentiu, mas no fundo não acreditava nisso. Havia algo diferente. Ela podia sentir. Quando os resultados dos testes saíram, Ana não ficou surpresa. A atividade cerebral aumentou, disse o Dr. Harris. As respostas neurológicas dele estão mais fortes do que antes. O coração dela disparou. Então, ele está acordando? O Dr. Harris hesitou. Não necessariamente. Pode não significar muita coisa, mas é um bom sinal. Não era a resposta que Ana queria, mas era o suficiente. Naquela noite, sentada ao lado da cama de Grant, ela se pegou falando com ele mais do que o normal. Não sei se você pode me ouvir, mas algo me diz que sim, murmurou. Olhou para o rosto dele. As feições fortes continuavam imóveis, mas, pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha naquele quarto. Então, continuou falando. Contou sobre seu dia, sobre os pacientes que a deixavam frustrada, sobre o médico do terceiro andar que sempre roubava seu café. Falou sobre sua infância, sobre a pequena cidade onde cresceu, sobre como sempre sonhou em ser enfermeira. Enquanto falava, não percebeu que, no fundo do silêncio do seu coma, Grant estava ouvindo. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas grandes janelas do quarto, lançando um brilho suave sobre a forma imóvel de Grant Carter. O monitor cardíaco mantinha seu bip constante e ritmado, como vinha fazendo há um ano. Ana ficou ao lado da cama, arregaçando as mangas. Era só mais um dia. Outro banho de rotina, outra conversa com alguém que talvez nunca respondesse. Ela mergulhou um pano quente na bacia, torceu levemente e, então, tocou sua pele.
Ana começou a limpar suavemente o peito de Grant, seus movimentos precisos e cuidadosos. Sabe, Grant murmurou, com um sorriso fraco, estava pensando em ter um cachorro. Preciso de alguém que me ouça e que não fique só deitado o dia todo me ignorando. Silêncio. Ela suspirou. Ok, grosso, eu só estava conversando. Com um toque leve, deslizou o pano pelo braço dele, seus dedos roçando de leve o pulso de Grant. E então os dedos dele se fecharam ao redor do pulso dela. Ana congelou, prendendo a respiração. Seu olhar disparou para a própria mão. A pressão não era forte, era hesitante, fraca, mas estava lá. Meu Deus, sussurrou. Seu coração disparou, o som do próprio pulso zumbia em seus ouvidos. Ana queria acreditar que era só mais um reflexo, apenas outra contração sem sentido. Mas não era. Por quê? Naquele instante, os olhos de Grant se abriram. Por um momento, ela não conseguiu se mover, não conseguiu respirar, não conseguiu pensar. Meses olhando para aquelas pálpebras fechadas, buscando qualquer sinal de vida. E agora? Agora aqueles olhos azul profundo estavam fixos nela. Eles estavam confusos, desfocados, vulneráveis mas vivos. Os lábios de Grant se entreabriram, sua voz saiu fraca, rouca, mal um sussurro. Mas era real. Ele falou. O corpo inteiro de Ana ficou tenso, seus joelhos quase cederam, sua respiração ficou presa entre a descrença e o puro pânico. Ele falou. Ele acordou. O impossível tinha acabado de acontecer. Ana mal percebeu a bacia de água escorregar de suas mãos e espirrar no chão branco imaculado enquanto ela cambaleava para trás. Meu Deus! Seus instintos entraram em ação. Ela se virou e bateu a mão no botão de emergência na parede. O alarme disparou pelo corredor. Segundos depois, a porta se abriu e uma equipe de médicos e enfermeiros entrou correndo, liderada pelo Dr. Harris. O que aconteceu? Ele perguntou, já se aproximando da cama e verificando os sinais vitais de Grant. A voz de Ana tremeu. Ele agarrou minha mão. Ele abriu os olhos. Ela olhou para Grant, ainda sem acreditar no que via. Seu peito subia e descia de forma irregular. Seus olhos se moviam rapidamente, tentando entender onde estava, o que estava acontecendo. Ele ainda não estava totalmente consciente, mas ele estava aqui. A expressão do Dr. Harris mudou de choque para ação. Tragam-me uma equipe neurológica, agora. As enfermeiras se apressaram, suas vozes se sobrepondo em meio à incredulidade. Médicos entravam e saíam, preparando os exames. A sala virou um turbilhão de movimento. Mas Ana não conseguia tirar os olhos de Grant. E então, como se sentisse seu olhar, os olhos dele encontraram os dela. Desta vez, ele não desviou. Tudo estava acontecendo rápido. Os médicos falavam com ele, faziam perguntas, iluminavam suas pupilas, testavam seus reflexos. Mas, em meio a tudo isso, o olhar de Grant sempre voltava para Ana. Ela deu um passo à frente, hesitante. Grant sussurrou, engolindo em seco. Você se lembra de alguma coisa? Ele piscou lentamente. O silêncio entre eles se alongou. Então, seus dedos se contraíram novamente. Antes que ela pudesse reagir, ele pegou sua mão. Fraco, devagar, mas intencionalmente. Sua mão envolveu a dela. O toque era frágil, mas firme. Como se ele sempre a tivesse conhecido. Ana prendeu a respiração. Doutor, Harris ergueu os olhos rapidamente. Grant, você sabe quem ela é? Grant não respondeu. Grant franziu a testa, mas seu olhar nunca deixou Ana. Eu não sei. Sua voz saiu áspera, resultado de meses sem uso, mas sinto que deveria. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Por quê? Mesmo que Grant Carter não se lembrasse dela, algo dentro dele se lembrava. Os dias após seu despertar foram um turbilhão de exames, terapia e perguntas sem fim. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação física. Ele ainda estava fraco, mas melhorava a cada dia. Seus músculos, rígidos após um ano sem uso, recuperavam a força com a fisioterapia. Mas sua mente? Isso era outra história. Grant não se lembrava de nada sobre o acidente. E quanto mais tentavam forçá-lo a se lembrar, mais frustrado ele ficava. Vamos tentar de novo, Grant, disse Dr. Harris durante uma das sessões.
Qual é a última coisa que você consegue lembrar? Grant passou a mão nas têmporas, a expressão tensa. Eu não sei. Onde você estava? O que estava fazendo? Grant soltou um longo suspiro. Grant soltou um suspiro brusco. Eu já disse, são só pedaços, flashes. Me conta sobre eles, doutor, Harris incentivou. Um longo silêncio se seguiu. Então, Grant fechou os olhos, a testa franzida. Eu me lembro de uma sensação, sua voz saiu lenta, hesitante. Algo estava errado, como se eu estivesse em perigo. Ana, que ouvia atentamente ao lado, ficou tensa. Grant continuou, cerrando os punhos. Havia uma estrada, faróis e então, nada, só escuridão. Doutor, Harry suspirou. É comum vítimas de trauma bloquearem memórias dolorosas, pode voltar com o tempo, mas, por enquanto, o foco é sua recuperação. Grant assentiu, mas Ana viu a frustração em sua expressão. No fundo, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Naquela noite, incapaz de parar de pensar nisso, Ana foi até os arquivos do hospital. Ela já tinha lido o prontuário de Grant antes. Mas, dessa vez, examinou cada detalhe com mais atenção. E foi quando percebeu algo que tinha deixado passar. O relatório da equipe de reconstrução do acidente dizia que os freios de Grant falharam. Não por desgaste. Não por defeito. Por adulteração. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso não foi só um acidente. Alguém queria Grant Carter morto. Querer ser educado, não por obrigação. Ele sorriu porque sentiu. Porque, por um momento, ele acreditou que poderia ser ele mesmo de novo. Ana sorriu de volta, cheia de orgulho. Mas, no fundo, um pensamento ainda pesava em sua mente. Alguém tentou matar Grant Carter. E ele não fazia ideia disso. Mais tarde, naquela noite, Ana respirou fundo e fechou o arquivo. Ela precisava contar a verdade para Grant. Porque, se alguém tentou matá-lo uma vez, poderia tentar de novo. Caminharam em silêncio por um tempo, mas não era um silêncio estranho. Era tranquilo, quase confortável. Como você está se sentindo? Ana perguntou, observando de lado. Grant respirou fundo, sentindo o cheiro da grama úmida e o vento fresco contra o rosto. Melhor, mais real. Ela sorriu. Bom, isso significa que estou fazendo meu trabalho direito. Ele olhou para ela, percebendo como a luz suave da lua destacava seus traços. Por algum motivo, ele sentiu um aperto no peito. Você faz mais do que isso, Ana. Ela franziu a testa, curiosa. Como assim? Ele hesitou por um momento antes de responder. Você me fez querer lutar. Quando eu acordei, tudo parecia confuso, pesado, mas você me fez querer tentar. Ana ficou em silêncio, surpresa pelas palavras dele. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, o vento soprou suavemente entre eles. Então, como se aquele momento precisasse ser guardado, Grant sorriu de novo. Sem perceber, Ana sorriu junto. Seu cérebro como um raio. O volante escorregando de suas mãos. Os faróis cegantes vindo em sua direção. Então, uma sensação fria no peito, medo puro. Grant acordou ofegante, o coração disparado. Seus olhos se ajustaram à escuridão do quarto do hospital, e a única coisa que ele conseguia ouvir era o bip constante do monitor. Ele passou a mão pelo rosto, tentando acalmar a respiração. Aquilo foi real, ou só um sonho? Ele não sabia dizer, mas uma coisa era certa, algo dentro dele estava começando a despertar. Dessa vez, não era apenas seu corpo. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro da sua mente. A estrada estava escura, a chuva batia forte no para-brisa, e os limpadores lutavam para acompanhar. Grant segurava o volante com força, a cabeça ainda cheia dos pensamentos da reunião de onde tinha acabado de sair. Algo parecia errado. Então, do nada, faróis brilhantes vieram direto na sua direção. Um carro preto entrou na sua pista em alta velocidade. Grant tentou desviar, puxou o volante com força, mas os pneus derraparam no asfalto molhado. Os freios não responderam. O coração dele disparou enquanto lutava para recuperar o controle. Um segundo antes do impacto, seus olhos captaram algo na beira da estrada. Uma figura parada ali, apenas olhando. E então a escuridão. Os olhos de Grant se abriram de repente.
Sua respiração estava acelerada. Seu peito subia e descia rápido, o suor frio grudando na pele. A memória tinha sido clara, intensa, real. Agora ele sabia a verdade. Aquilo não foi um acidente. Alguém tentou matá-lo. Ana percebeu que algo estava errado no instante em que entrou no quarto dele na manhã seguinte. Grant estava diferente. O sorriso que costumava estar ali sumiu. Seu corpo estava rígido, suas mãos cerradas em punhos. Grant? Ela perguntou com cuidado. O que aconteceu? Os olhos azuis dele encontraram os dela, carregados de uma intensidade nova. Eu me lembro de algo. O estômago de Ana afundou. O acidente? Ele assentiu, tenso. Não foi um acidente. Ana, alguém mexeu nos meus freios, e havia um homem parado na beira da estrada. Ele só observava enquanto meu carro batia. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que ela temia, Grant acabava de confirmar. Mas ainda faltava a resposta mais importante. Quem e por quê? Nos dias seguintes, os dois mergulharam na investigação, vasculharam arquivos, registros da empresa, qualquer coisa que indicasse que alguém queria Grant fora do caminho. Até que finalmente encontraram uma transferência bancária. Uma grande quantia enviada poucos dias antes do acidente. O destinatário? Um criminoso conhecido por forjar acidentes. O remetente? Nathan Carter. O meio-irmão de Grant. A verdade atingiu como um soco. Foi ele, Grant sussurrou, agarrando a borda da mesa. Nathan sempre teve ciúmes. Sempre. Nathan sempre achou que Grant era o favorito. O escolhido. O que herdou o legado do pai, enquanto ele foi deixado de lado. E agora, ele tentou apagar Grant completamente. O coração de Ana apertou. Grant, ele queria você morto. A mandíbula de Grant ficou tensa. E agora eu vou garantir que ele pague por isso. Naquela noite, Grant e Ana foram até a propriedade Carter para um encontro cara a cara com Nathan. O escritório estava mal iluminado. Nathan os esperava, relaxado em uma cadeira de couro, girando um copo de uísque entre os dedos. Quando os viu entrar, sorriu de lado. Ora, o homem morto anda. Os olhos de Grant queimavam de fúria. Por que você fez isso, Nathan? Nathan tomou um gole lento da bebida. Você já sabe por quê. Ana deu um passo à frente. Você tentou matar seu próprio irmão. Por quê? Dinheiro? Poder? O sorriso de Nathan sumiu. Por tudo que deveria ter sido meu. Ele cuspiu as palavras. Você sempre foi o queridinho, o herdeiro, o que teve tudo entregue de bandeja. Pois é, cansei de esperar a minha vez. As mãos de Grant se fecharam em punhos. Então você contratou alguém para sabotar meu carro. Nathan riu friamente. Eu não achei que você fosse sobreviver, mas, olha só, milagres acontecem, né? A raiva ferveu dentro de Ana, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu. 2 policiais uniformizados entraram. O rosto de Nathan perdeu a cor. Nathan Carter, anunciou um dos policiais, você está preso por tentativa de homicídio. Nathan se virou rapidamente para Grant, os olhos arregalados, o pânico estampado no rosto. Você armou para mim. Grant inclinou a cabeça, a expressão séria. Não, irmão, você armou para si mesmo. Nathan tentou resistir, mas foi algemado e levado dali. Nathan foi arrastado para fora, ainda gritando ameaças vazias, quando a porta bateu atrás dele. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Grant finalmente soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Seus ombros relaxaram pela primeira vez desde que acordou. Estava acabado. Justiça tinha sido feita. Ele estava, enfim, livre. A propriedade Carter sempre foi grandiosa, imponente e fria, uma fortaleza de riqueza construída ao longo de gerações de poder. Mas, naquela noite, quando Ana entrou no refeitório mal iluminado, algo parecia diferente. Mais quente, mais íntimo. A luz suave das velas tremeluzia sobre a mesa elegantemente posta, perto das grandes janelas de vidro que davam vista para o céu iluminado da cidade. O perfume de rosas frescas pairava no ar. Uma garrafa de vinho descansava no balde de gelo, ao lado de 2 pratos perfeitamente colocados. A respiração de Ana ficou presa. Grant, o que é tudo isso? Ela perguntou, virando-se para ele. Grant estava logo atrás dela, as mãos enfiadas nos bolsos,
Seus olhos azuis tinham um brilho suave, mas intenso. Jantar, ele disse simplesmente. Só você e eu. O peito de Ana apertou. Nas últimas semanas, tudo tinha sido um turbilhão. A recuperação de Grant, a busca pela verdade sobre o acidente, a prisão de seu irmão. Mas agora, com a tempestade finalmente atrás deles, restava apenas este momento. De alguma forma, isso parecia ainda mais assustador. Quando se sentaram, Ana não conseguiu ignorar a maneira como Grant a observava, como se estivesse memorizando cada detalhe, como se ela fosse algo frágil, mas precioso. Você está muito quieto. Ela sorriu de leve, provocando. Isso não é comum em você. Grant soltou o ar lentamente, girando a taça de vinho entre os dedos. Estive pensando. Isso é ainda mais perigoso. Ela brincou. Mas ele não riu. Em vez disso, se inclinou para a frente, seu olhar queimando no dela. Ana, você sabe quantas pessoas se afastaram de mim enquanto eu estava em coma? O sorriso dela desapareceu. Ela sabia. Tinha visto em primeira mão a maneira como sua família o tratou como um fardo, como seus supostos amigos seguiram em frente, esquecendo-se dele. A única razão pela qual Grant sobreviveu àquela escuridão foi porque alguém ficou. Porque ela ficou. Mas você não. A voz de Grant saiu baixa. Você esteve lá, dia após dia. Você cuidou de mim quando eu não conseguia nem abrir os olhos. Quando eu não era nada além de uma causa perdida para todos os outros, você se recusou a desistir de mim. A garganta de Ana apertou. Ela nunca tinha pensado. Nunca havia falado algo com tanta verdade. Ana nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ela só fez o que sentia ser certo. Mas, para Grant, isso significou tudo. Ele se inclinou mais perto, seus dedos roçando nos dela sobre a mesa. Ana, eu tenho tudo. Sua voz era suave, mas firme. Dinheiro, poder, influência. Ele fez uma pausa, seus olhos presos aos dela. Mas nada disso significa nada sem você. A respiração de Ana falhou. Grant, me deixa terminar, ele sussurrou. Sua mão finalmente fechou em volta da dela, o polegar traçando círculos lentos contra sua pele. Eu não sei como isso aconteceu, não sei quando começou. Ele inspirou fundo, mas sei que, a cada momento que eu estava preso naquele coma, você foi quem me manteve vivo, você foi minha luz na escuridão. Ana. Os olhos dela arderam com lágrimas. Então Grant disse as palavras que tiraram o ar de seus pulmões. Eu te amo. Não porque ela não sentisse o mesmo, mas porque ouvir isso dele tornou tudo inegavelmente real. Grant Carter, o homem que sempre viveu em um mundo de cálculos frios, era antes e o homem que ele se tornou. Antes, Grant Carter vivia para negócios, acordos estratégicos e jogos de poder. Agora, ele entendia o que realmente importava. E tudo começou naquela noite, quando ele confessou seu amor por Ana. Naquele momento, Ana sentiu algo que nunca tinha sentido antes, algo profundo, verdadeiro e inegável. Ela se sentiu amada, cuidada, escolhida. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas ela sorriu através delas. Grant, ela sussurrou, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ele ergueu a mão, enxugando suavemente uma lágrima de sua bochecha. Então deixa eu te mostrar. E quando ele se inclinou, pressionando sua testa contra a dela, Ana soube, aquilo era só o começo. Meses se passaram desde aquela noite. Grant se recuperou completamente. Horas intermináveis de reabilitação e treino trouxeram de volta sua força. Seu corpo não era mais frágil, não estava mais preso às limitações do acidente que quase lhe tirou a vida. Agora, ele era Grant Carter novamente. Mas diferente. De pé na sala de reuniões da Carter Enterprises, sua presença era imponente como sempre. A confiança de um homem que enfrentou o pior e sobreviveu estava estampada em seu olhar. Mas havia algo novo nele, algo que o diferenciava do homem que um dia foi. E deu um passo à frente, pegando suavemente suas mãos. Ana, ele disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ela sentiu seu coração disparar. O jeito que ele a olhava, com tanta intensidade, fazia suas pernas ficarem fracas. Grant, o que está acontecendo? Ela perguntou baixinho, seu peito subindo e descendo em um ritmo acelerado. Ele sorriu, mas desta vez não era um sorriso brincalhão, era algo mais, algo real. Desde o momento em que acordei, você esteve ao meu lado. Quando eu não conseguia andar, você segurou minha mão.
Quando eu duvidava de mim mesmo, você acreditava por nós dois, quando tudo parecia perdido. Foi você que me trouxe de volta. Os olhos de Ana começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Grant então soltou uma das mãos dela e levou ao bolso do paletó, tirando uma pequena caixa de veludo preto. O ar deixou os pulmões de Ana de uma vez. Eu não sou mais o mesmo homem de antes, Ana, e sou grato por isso, porque agora eu sei o que realmente importa. Ele se ajoelhou diante dela, abrindo a caixa para revelar um anel brilhante, capturando os últimos raios de sol no horizonte. Ana, você aceita se casar comigo? O mundo ao redor deles desapareceu. Tudo que existia era aquele momento, aquele amor, aquele sim, que ela sabia que já estava em seu coração. Grant respirou fundo, seus olhos fixos nos dela, cheios de amor e certeza. Ana Manuel, você aceita se casar comigo? O tempo pareceu parar. Ana sentiu seu coração disparar, suas mãos tremendo levemente enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não era só pelo anel, nem pelo momento grandioso, mas pelas palavras dele, pelo jeito que ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Então, ela simplesmente sorriu, um sorriso cheio de emoção, e acenou com a cabeça. Sim, ela finalmente sussurrou, sua voz embargada. 1000 vezes sim. Grant riu baixinho, aliviado, e deslizou o anel em seu dedo. Antes que ele pudesse se levantar, Ana já tinha se jogado nos braços dele, segurando-o com força, como se nunca mais quisesse soltá-lo. Ali, naquele momento, com a cidade brilhando ao fundo e o sol se pondo no horizonte, eles souberam. Este não era o fim da jornada, era apenas o começo. Desapareceram no mesmo instante. Ana sorriu, sentindo uma onda de calma e felicidade tomar conta dela. Sim, estou pronta. Com cada passo pelo corredor decorado com pétalas brancas, seu coração batia mais forte, mas não de medo, e sim de pura emoção. Grant não desviou o olhar dela nem por um segundo, e quando ela finalmente chegou ao altar, ele pegou sua mão com delicadeza, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. O celebrante começou a cerimônia, mas para Ana e Grant, o mundo ao redor desapareceu. Era só eles dois, como sempre foi, como sempre seria. E quando chegou o momento dos votos, Grant segurou as mãos dela e sorriu. Ana, você não é apenas a mulher que eu amo. Você é minha força, minha luz, minha melhor escolha. Eu prometo estar ao seu lado hoje e sempre. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto ela apertava os dedos dele com mais força. Grant, você mudou minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Eu te amo mais do que palavras podem dizer, e eu prometo te amar todos os dias da minha vida. O sim veio com risadas, aplausos e o beijo mais apaixonado que eles já tinham compartilhado. Naquele momento, sob as luzes cintilantes e cercados por amigos e família, eles sabiam, este era o começo de uma nova vida, juntos, para sempre. Sussurrou contra o cabelo dela, segurando-a mais perto. Agora eu sei o que realmente significa ter tudo. Ana fechou os olhos por um momento, sentindo o calor do abraço dele, a segurança de estar exatamente onde deveria estar. O vento suave balançava as árvores ao redor, e as luzes da festa brilhavam ao longe, mas nada mais importava além daquele instante. Eu também, ela respondeu baixinho. Grant sorriu e a puxou para um giro inesperado, fazendo-a rir. Então, senhora Carter, está pronta para essa nova aventura? Ana olhou para ele, seus olhos cheios de amor e certeza. Sempre. E com isso, eles seguiram juntos, rumo ao futuro que sempre estiveram destinados a viver. Grant olhou para Ana com uma expressão suave, cheia de devoção. Agora eu sei que nada do que eu tinha antes realmente importa, porque você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ana piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas, tocada pela profundidade de suas palavras, enquanto caminhavam juntos sob o brilho dourado do pôr do sol. Ela sabia que tinham enfrentado tempestades, chegaram perto da morte e passaram pela escuridão, mas no fim, o amor venceu. Com Grant ao seu lado, Ana finalmente sentia que estava em casa, de mãos dadas. Seguiram rumo ao felizes para sempre, provando que o amor verdadeiro é mais do que apenas encontrar alguém, é permanecer ao lado dessa pessoa, não importa o que aconteça. Ana nunca desistiu de Grant, mesmo quando todos ao redor pareciam ter perdido a esperança. E no fim, não foi o dinheiro nem o poder que o salvaram, foi o amor. Se essa história tocou seu coração,
Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Soul Stirring para mais histórias emocionantes e inspiradoras. Ative as notificações para nunca perder um conto que aqueça sua alma. Obrigado por assistir. Lembre-se, às vezes, as histórias de amor mais bonitas começam de um jeito inesperado. Nos vemos na próxima história.